E se eu te dissesse que um livro com milhares de anos tem as respostas para os desafios do nosso trabalho hoje? Nessa análise, a gente vai decodificar o livro de Provérbios e transformar ele num verdadeiro manual de carreira. Preparado? Bora lá? Sabe aquela sensação de que o seu trabalho às vezes parece um campo minado? Conflitos, mal-entendidos, umas disputas de ego aqui e ali. É uma pressão constante que, vamos combinar, muita gente conhece bem. E se existisse um manual de estratégias testado e aprovado pelo tempo para lidar com tudo isso? Pois é exatamente assim que a gente vai olhar para o livro de Provérbios. Não como um texto religioso, mas sim como um guia prático, uma fonte de táticas para a nossa carreira. Então, para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Dividimos essa jornada em 6 partes, como se fosse uma mentoria, sabe? A gente começa com a estratégia geral e termina com um plano de ação que dá para aplicar amanhã mesmo. Ok, começando pela base de tudo, sabedoria como estratégia. A ideia aqui é bem simples. Em vez de viver apagando incêndio no trabalho, a gente vai aprender a agir com intenção. É pegar esses conselhos antigos e transformar em ferramentas de verdade para o dia a dia. E antes de pensar em gerenciar qualquer projeto ou equipe, a primeira gestão tem que ser a interna, a nossa. O foco aqui são 2 batalhas internas que definem o sucesso a longo prazo: a luta contra o orgulho e a luta contra a negligência. Olha que interessante o que o texto nos mostra. São 2 caminhos bem claros para a carreira. De um lado, o orgulho, que sobe rápido, mas a queda é certa. Do outro, a humildade, que constrói uma base sólida para um sucesso que dura. A escolha tem consequências bem diretas, como a gente pode ver. A negligência é chamada de irmão do grande desperdiçador. Forte, né? Para combater isso, aqui vão 3 ações práticas, imediatas. São pequenos hábitos que juntos constroem uma reputação de confiança e evitam aquele desperdício de tempo e talento que a gente tanto odeia. Agora vamos falar da ferramenta mais poderosa e talvez a mais perigosa que a gente tem no escritório: a palavra. Nenhuma palavra é neutra. Elas podem construir carreiras, projetos, relações ou podem destruir tudo com a mesma facilidade. E aqui está o ponto central. O que a gente fala gera consequências reais. As palavras dão frutos, sejam eles bons ou ruins. Cada conversa, cada e-mail, cada reunião é uma semente que a gente planta no ambiente de trabalho e, claro, na nossa própria carreira. Aqui a gente vê os 2 lados da moeda, de um jeito bem claro. De um lado, palavras que fluem como um rio de sabedoria, que nutrem. Do outro, palavras que funcionam como armadilhas, que causam feridas profundas. A decisão de qual tipo de comunicação usar é nossa e é diária. Sabe aquele impulso de responder antes mesmo da pessoa terminar de falar? Pois é, isso tem nome: estultícia. É uma receita quase infalível para gerar mal-entendidos e, sejamos sinceros, para passar um pouco de vergonha. E como a gente evita isso? A prática é simples. A gente precisa mudar o objetivo da conversa. Em vez de entrar para ganhar a discussão, a gente entra para entender a situação. Espere, faça perguntas, confirme se entendeu. É a diferença entre buscar validação e buscar sabedoria de verdade. Não tem como fugir. Conflitos no trabalho, uma hora ou outra, aparecem. A grande questão não é se vai acontecer, mas como a gente lida com eles. Aqui, vamos ver um protocolo bem passo a passo para resolver disputas de forma justa, sempre com o objetivo de restaurar as relações. O protocolo é muito direto, se liga só. Passo 1, ouça o primeiro lado. A tendência é sempre achar que essa pessoa tem razão. Passo 2, a justiça começa de verdade aqui, quando você ouve o outro lado e examina os fatos. E o passo 3, o mais importante de todos: julgue o caso, os fatos e não as pessoas, com total imparcialidade. Ninguém constrói uma carreira de sucesso sozinho. É impossível. Por isso, agora a gente vai falar sobre a importância das alianças e sobre o grande perigo do isolamento profissional, que muitas vezes a gente mesmo cria. E o aviso aqui é reto e direto. Quem se isola por motivos egoístas acaba indo contra a própria sabedoria, contra o bom senso. A colaboração é o caminho inteligente. Já o isolamento é uma espécie de rebeldia que, no fim das contas, não leva a lugar nenhum. Essa metáfora ela é poderosa demais. Ela mostra que consertar um relacionamento profissional que foi quebrado é mais difícil do que derrubar a muralha de uma cidade fortificada. As ofensas criam barreiras, trancas quase impossíveis de superar. Um lembrete para a gente cuidar muito bem das nossas alianças.
Bom, chegando aqui na reta final, vamos amarrar tudo isso num plano de ação prático. E o foco agora é repensar uma coisa fundamental. O que realmente significa ter segurança na nossa carreira? Muita gente acha que segurança é ter dinheiro, um cargo alto, status. Mas o texto diz que essa é uma fortaleza que só existe na nossa imaginação. É uma segurança falsa, uma muralha que parece alta, mas que desmorona na primeira crise de verdade. E em total contraste, a segurança de verdade é descrita como uma torre forte. E o que é essa torre na prática? É a nossa integridade, o nosso caráter, os nossos princípios. É um refúgio que não desaba, porque é construído com valores e não com coisas. E a reflexão final que fica é esta: todos os dias, com cada decisão que a gente toma, em que estamos investindo? Numa muralha frágil de aparências ou numa torre forte de caráter? Essa escolha não define só o nosso sucesso, mas a solidez de toda a nossa vida profissional.